1h48 da tarde, aqui em Goiânia, Goiás. Voltamos aqui do gabinete 44 da Câmara, o gabinete da Verdade e da Justiça. Pedimos desculpas pela queda de energia aqui no gabinete, nesta Câmara, onde tudo acontece e o sinal de internet é o pior do mundo, é da Oi Telefônica. E há 6 meses o presidente desta Câmara promete mudar o Wi-Fi dela. Mas o nosso problema não é o Wi-Fi, porque nem o Wi-Fi a gente aceita da Câmara, do seu dinheiro público. Temos o nosso próprio, que é da Vivo, e que é o melhor. Só que quando cai a energia, que é a única coisa que eu custo do seu dinheiro público, a energia elétrica, aí não posso fazer nada. Desculpem aí pela interrupção, nosso programa foi interrompido, a nossa edição extraordinária. Exatamente no momento não começou, graças a Deus, o julgamento do ex-presidente Lula. Graças a Deus, porque eu não quero perder nenhum minuto, do começo ao fim, com exclusividade. Todos vocês em Goiânia, Goiás, no Brasil e fora do Brasil, vão poder assistir o julgamento do ex-presidente da República Lula no TRF4, o Tribunal Regional Federal, em Porto Alegre, em instantes. É o recurso do ex-presidente Lula no caso Triplex. Daqui a pouquinho começando o julgamento e aí vamos acompanhar ao vivo. O tribunal aumentou a pena para 12 anos e 1 mês de prisão ao Lula, mas a sua defesa entrou com embargos de declaração. E aí, por decisão do Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente da República Lula não poderá ser preso antes do dia 4 de abril próximo, quando os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal vão julgar o pedido de habeas corpus preventivo para Lula não ser preso e poder disputar as eleições presidenciais. Daqui a pouco eu falo mais sobre esta situação. Tenho aqui com exclusividade para vocês a última palavra dada pelo presidente Lula, o ex-presidente da República, antes deste julgamento. O que Lula pensa deste julgamento? O primeiro, ele perdeu por 3-0. Daqui a pouco serão também 3 que vão julgá-lo. Serão 3 votos. Vai falar o relator e depois os outros 2 acompanharão ou não o voto do relator. Segunda instância, o presidente Lula podendo ser condenado hoje de novo, e aí na próxima quarta-feira, dia 3 de abril, o Supremo Tribunal Federal decidirá se negará ou aceitará o pedido de habeas corpus para ele não ser preso. Porque aí no dia 4 de abril, ele poderá ser preso, caso o Supremo Tribunal, por maioria, negue o seu pedido de habeas corpus preventivo. Bem, eu, por ser tão inexpressivo, tanto que aqui vocês viajaram comigo, alguém se lembra o nome do prefeito de Águas Lindas no entorno de Brasília? Alguém se lembra aqui? Quem foi? Lidiane? Portanto, o senhor, caso venha a sofrer um acidente, torcer o tornozelo, por exemplo, numa calçada de uma rua no entorno, vai demorar aí um tempo de 50 anos para identificar o seu corpo, prefeito de Águas Lindas. Como o senhor é inexpressivo, eu não vou me preocupar em continuar este assunto. Eu parei na parte 1 desta transmissão dizendo que eu nunca falei que Águas Lindas está um lixo. Não usei essa expressão, até porque o único lixo que tem em Águas Lindas é o senhor, o prefeito de Águas Lindas. O senhor é um lixo não reciclável. Então, paro por aqui, apenas repito. Eu disse que a cidade, não foi o Cajuru, as pessoas que conversavam comigo falaram. E amanhã eu vou mostrar as declarações dessas pessoas dadas lá na palestra. Inclusive um funcionário que o senhor mandou me vigiar lá, pegou a palavra e quis defender a educação da cidade, que é uma coisa horrorosa, a educação infantil, toda a educação em Águas Lindas, né? Transporte público, tudo, o sofrimento das pessoas que vivem em Águas Lindas. Gente, uma cidade que não tem maternidade, rodoviária, IML, casa de recuperação, que não tem faculdade, embora prometida,
há muito tempo prometida pelo governador Marconi Perillo e pelo prefeito da cidade. Portanto, ela não tem nada. Foi só isso que eu falei, baseando-me nas declarações de cada um, quase 160 pessoas, em um espaço pequeno ali, espaço das águas, não cabia mais gente, tinha gente fora, na calçada, na minha palestra. E o seu funcionário da educação, ele falou e saiu correndo, e uma professora veio e acabou com a vida dela e foi aplaudida de pé, não foi? Aquela senhora, ela foi aplaudida de pé, é uma senhora divorciada que tem 4 filhos, né? E o outro professor também queria responder a ele, ele foi embora correndo. Ele só foi lá para defender esse único lixo da cidade de Águas Lindas, que é o prefeito, e saiu correndo, né? E aí ele levou, né? Ele levou cada saraivada, né? Então foi isso que aconteceu. Eu sei que a cidade de Águas Lindas, em sua maioria, vai entender. Só baba-ovo do prefeito, quem recebe o salário dele, quem é baba-ovo dele, quem é capacho dele, que vai ficar do lado dele, e eu não estou nem aí com quem é da mesma laia dele, da mesma praia dele. Respondi para ele o suficiente, chega. 1h54 da tarde agora. Gabriel Cruvinel, já tem aí a declaração, a única que o Lula deu antes do julgamento, que começa em instantes? Vamos mandar para o ar, prestem atenção, o que fala o ex-presidente Lula, novamente em julgamento, sabendo ele que é quase impossível, para não dizer impossível, ele ser absolvido neste julgamento que começa em instantes. Estamos já com as imagens do Tribunal Regional Federal em Porto Alegre, não começou ainda, ou seja, nem entraram os 3 responsáveis pelo julgamento, os 3 ministros, o julgamento dos embargos do presidente Lula, os embargos de declaração, né, o recurso que o presidente Lula entrou, e o TRF4, o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, 4ª turma, julga daqui a pouco em instantes. A declaração que ele deu, prestem atenção, manda para o ar. A Deus que a Suprema Corte analise o mérito do processo, analise as provas, analise as acusações, analise a defesa, porque se eles tiverem meio crime contra mim, eu estou fora da política, meu filho. O que eu quero, na verdade, é que eles tenham coragem de dizer, ó, o Lula tem uma telha no apartamento, o Lula tem um taco no apartamento, o Lula tem um vaso sanitário no apartamento, o Lula pagou 50 centavos pelo apartamento, o Lula tem uma escritura do apartamento, algum cartório em Santos, em Cubatão, na Praia Grande, no Guarujá, alguma coisa eles têm que mostrar para a sociedade brasileira que eu tenho apartamento. Eles inventaram uma mentira, não sabem como sair dessa mentira, não sabem, e eu espero que a Suprema Corte faça a correção necessária, porque ela é a última instância e ela não pode permitir que nenhum brasileiro seja vítima da sanidade de algumas pessoas. Bem, portanto, aí o único depoimento que o ex-presidente Lula deu antes do julgamento, que ainda não começou, porém o relator já começa a falar. As imagens diretamente do plenário do Tribunal Regional Federal ainda não estão liberadas para a imprensa brasileira, mas vamos ver aí no G1 o texto neste momento sobre o que ocorre neste momento. Me ajude a ler aqui por fineza ou traga mais próximo de mim. Julgamento dos embargos de declaração de Lula no TRF4. Aqui que é difícil para ler, não? Perfeito? Não, não consigo. Na tela cheia. Agora sim. Resumo. Primeiro em cima. Recurso de Lula é analisado agora. Relator João Pedro Gebran Neto fala. Siga em tempo real. Resumo. Tribunal aumentou pena do ex-presidente para 12 anos e 1 mês de prisão, mas defesa entrou com embargos de declaração. Por decisão do Supremo Tribunal Federal, ex-presidente não poderá ser preso antes de 4 de abril próximo, quando ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, vão julgar pedido de habeas corpus preventivo. Ou seja, aqui está o que eu já falei, correto? O que eu já falei, né? O que o G1, aí está Rio Grande do Sul, RBS TV, que é a afiliada da Rede Globo, apenas por texto por enquanto. Não sei o motivo, porque no último julgamento, transmitimos do começo ao fim, e as imagens estavam sendo liberadas. Será que hoje não vão liberar imagens?
vão fazer o julgamento de portas fechadas e só tomaremos conhecimento por textos através dos portais nacionais. Quem está comentando no facebook.com/Cajuru Goiás e opinem à vontade, podem até nos ajudar. Se vocês estiverem vendo alguma imagem em algum canal, nos socorra por fineza, 1h58 da tarde. O fato é que ainda não teve nenhum voto, o relator ainda não se pronunciou, ele está apenas fazendo a leitura inicial. Porque tivesse ele votando, haveria o texto aqui, perfeito? Olha, pode mostrar, Globo News, pode mostrar todo mundo. Ninguém está transmitindo, pode continuar aqui no facebook.com/Cajuru Goiás, nas 25 redes sociais do Cajuru, além do facebook.com/Cajuru Goiás. Mostra aí, por favor. Veja se a Globo News está transmitindo. Não está. Band News, não tem ninguém transmitindo. Você está mostrando ou não? Não. Hein? Eu estou pedindo para você mostrar, meu querido, meu lindo. Senão eu vou contar para a Mila a verdade sobre Águas Lindas, perfeito? E eu conto mesmo, eu sou o dedo duro, né? Vou contar inclusive onde você dormiu, perfeito? Porque no hotel eu não o vi, certo? Vou contar para a Mila e para a Ingrid, evidentemente, né? Essa é uma forma do Cajuru de ameaçar os seus assessores, o seu sexteto, né? Porque eu estou pedindo para mostrar a Globo News, é tão fácil, né? É só clicar ali nela, não? Pelo jeito, se é que eu entendo alguma coisa de televisão, né? Talvez eu não entenda nada, né? Só trabalhei 40 anos em televisão só. Está mostrando? Olha aí, dá o áudio da Globo News, dá. Ativistas e estudantes fizeram mais um ato em memória de Anderson Gomes e Marielle Franco. Uma mesa de debate com temas que a vereadora defendia. Direitos humanos, a população... Portanto, vocês estão vendo aí, ninguém transmitindo, ou seja, ainda não há imagem liberada de Porto Alegre, do Tribunal Regional Federal, a 4ª turma. Ainda não tem, e nós vamos continuar buscando essas imagens, aguardando essas imagens, lá de Porto Alegre. Não começou a votação ainda, não foi dado o voto do relator, é ele primeiro quem vota, e depois só mais 2 ministros acompanham ou não o voto do relator. Ou seja, condenando ou não, aceitando ou não o recurso do ex-presidente Lula. O Tribunal Regional Federal, da 4ª Região, o TRF4, com sede em Porto Alegre, julga daqui a pouco o recurso apresentado pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva contra a decisão que o condenou em 2ª instância e aumentou a pena do ex-presidente da República Lula no caso do triplex em Guarujá, São Paulo. Os 3 desembargadores da 8ª turma do TRF4 decidiram em julgamento no último dia 24 de janeiro, transmitido ao vivo do começo ao fim por nós nas redes sociais do Cajuru, decidiram o que os 3 desembargadores? Aumentarem a pena de Lula para 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na primeira instância. Ele havia sido condenado pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos e 6 meses. Como a decisão do TRF4, o Tribunal Regional Federal em Porto Alegre, foi unânime, 3-0, restou a defesa de Lula. Pronto? Já? Então, vamos ver o voto dele? Atenção, cadê a informação do voto dele? Mostra aí, mostra aí na tela. Eles não estão liberando as imagens. Aí está o primeiro voto do Gebran, que é o relator. O ministro Gebran, relator, reconheceu em parte a apelação, porém sem mudar o mérito. Na prática, portanto, ele permaneceu com a condenação e a pena ao ex-presidente Lula. O desembargador Gebran aceita alterar pontos da redação, mas não altera o mérito do seu voto. Ou seja, ele negou os embargos da declaração. Portanto, aí está o primeiro voto dado em Porto Alegre do relator Gebran. Paulo acompanha. Hein? Leandro Paulsen acompanhou. O Leandro acompanhou o segundo voto? Então acabou, morreu.
São 3 votos? Só vota quem? O Victor? Ah, o Victor Laus. Ele é o terceiro voto. Hein? Também, unanimidade? Por isso que eu falei que a transmissão seria rápida. Olha aí. Bom, vai mostrando aí e a gente vai lendo, por favor. Os 3 votos, portanto, os 2 acompanharam o relator Gebran, mantida a condenação de 12 anos e 1 mês de prisão ao ex-presidente Lula. Aí está, por decisão... Bom, essa não, eu quero a outra. Eu quero os votos, os 3 votos, só para confirmar, mas enfim, já a informação oficial do G1 do Rio Grande do Sul, lamentavelmente, o Tribunal Regional Federal não quis liberar as imagens. Ficou em portas fechadas, um julgamento rapidíssimo. Esse foi o mais rápido que eu vi na história, hein? Se todos fossem assim, hein? Se não tivesse aquela demora lá de Brasília para julgar, hein? Olha aí, o Tribunal Regional Federal, em Porto Alegre, decidiu em menos de 10 minutos. O relator votou rapidinho, os 2 acompanharam o voto dele. Coitado do Lula, hein? Pelo judiciário o Lula está morto, hein? Essa é a verdade. Olha lá, a notícia aí, ó. Urgente. Deixa eu ler. Eu vou ler, você tira, caramba. Urgente. TRF4, Tribunal Regional Federal, nega recurso da defesa de Lula sobre condenação em segunda instância no processo do triplex. Clica aí, que eu vou ler. Não tem como você clicar? Olha lá, põe na tela. Ah, você não estava na tela, não? Não. Ué, eu quero na tela. Você nunca viu da tela na televisão? É na tela. Aí. TRF4 nega recurso de defesa de Lula sobre condenação em segunda instância no processo do triplex. Por decisão do próprio TRF4, Lula pode ser preso para começar a cumprir a pena de 12 anos e 1 mês quando acabarem os recursos no tribunal. Porém, uma decisão provisória do Supremo Tribunal Federal impede a prisão até que o plenário da Corte julgue o pedido do habeas corpus preventivo. Ou seja, na próxima quarta-feira, dia 3 de abril, o Supremo Tribunal Federal julgará aceitando ou negando o pedido de habeas corpus para que Lula não seja preso. Condenado, ele já está em segunda instância. Perfeito? Está na tela aí essas informações? Sim. Esse texto aqui está na tela? Sim. Quero, evidente. O recurso apresentado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, no processo do triplex em Guarujá, São Paulo, foi negado agora em julgamento realizado nesta segunda-feira, dia 26 de março de 2018. A decisão foi tomada pelos mesmos desembargadores da 8ª turma em Porto Alegre, que julgaram a apelação de Lula em 24 de janeiro por unanimidade 3-0, o condenando à prisão por 12 anos e 1 mês. João Pedro Gebran Neto, relator, Leandro Paulsen e Victor Luiz dos Santos Laus foram os 3 que julgaram agora mesmo em Porto Alegre. Na ocasião, eles mantiveram a condenação imposta pelo juiz de primeira instância, Sérgio Moro, e ainda aumentaram a pena aplicada por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Seguindo a leitura deste texto do que ocorreu agora em Porto Alegre. Por decisão do próprio TRF4, do Tribunal Regional Federal, em Porto Alegre, Lula pode ser preso para começar a cumprir a pena quando acabarem os recursos no tribunal. Perfeito? Essa parte eu já havia lido ou não? Sim. Hein? Tá, então onde que eu recomeço, por fineza? Porém. Onde? Porém, aqui. Porém, uma decisão provisória do Supremo Tribunal Federal, STF, impede a prisão do ex-presidente até que o plenário da Corte julgue um pedido de habeas corpus preventivo apresentado pela defesa de Lula através de seu advogado, Dr. Sepúlveda Pertence. O julgamento está marcado para o próximo dia 4 de abril. A assessoria do TRF4 informou que a defesa ainda terá 12 dias para entrar com recurso sobre os próprios embargos de declaração,
caso entenda que inconsistências ou obscuridades persistam. Vamos depois do persistam, a sequência deste texto. Enfim, novamente perde o Lula por 3-0, segundo julgamento, nova derrota por unanimidade. Onde eu sigo agora? Os embargos de declaração foram protocolados pela defesa de Lula no dia 20 de fevereiro último. Esse tipo de recurso serve para pedir esclarecimentos sobre a decisão e era o único possível no caso, já que a decisão dos desembargadores foi unânime. No caso do triplex do Guarujá, Lula é acusado de receber o imóvel no litoral de São Paulo como propina dissimulada da empresa OAS para favorecer a empresa em contratos com a Petrobras. O ex-presidente nega as acusações e afirma ser inocente. Na sessão do dia 24 de janeiro em Porto Alegre, os desembargadores aumentaram a pena de Lula para 12 anos e 1 mês de prisão, ao contrário de Sérgio Moro, que o condenou por 9 anos e 6 meses. Correto? Então este é o resumo. Não há mais nada a acrescentar, não temos por que aqui encher linguiça. 2h09 da tarde, tem aí a declaração que o Lula deu momentos antes do julgamento, eu quero repeti-la para quem não viu. O Lula dizendo o que ele pensa, é o direito do presidente, do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre esse caso triplex. Eu queria ver a justiça julgar também o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Este tem triplex em Paris, na França. Alguém acha que foi com o dinheiro dele? Hein? Com dinheiro de sociólogo você compra um triplex em Paris? O do Lula é no Guarujá. Tem que ser condenado mesmo, o Lula. Agora tem que condenar também um tucano, né? A gente não vê tucano condenado. Aécio Neves, Marconi Perillo, José Serra. Essa é boa, não é não? Que o Lula tem que ser condenado? Ponto final. Agora, e os tucanos, quando? Enfim, o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, exclusivamente para o UOL da Folha de São Paulo, ele fez um depoimento em vídeo momentos antes de começar este julgamento, que já acabou, foi um julgamento de 10 minutos, 3-0, tanto o Plausen como o Laus, os outros dois desembargadores, acompanharam o relator Gebran, mantendo a condenação de 12 anos e 1 mês ao ex-presidente Lula e negando o seu recurso de embargo. A votação acabou, não foi transmitida com imagens, apenas com informações por jornalistas lá presentes, e vocês tiveram a companhia e tiveram a oportunidade de acompanhar em tempo real pelo G1 da Globo na internet, disponível a todos que são assinantes. Como eu sou assinante, tenho o direito, mas dou o crédito, evidentemente, ao G1 da Globo. Agora, então, o ex-presidente Lula, o único depoimento que ele fez até agora foi antes de começar esse relâmpago julgamento, menos de 10 minutos. Manda para o ar. Eu tô pedindo a Deus que a Suprema Corte analise o mérito do processo, analise as provas, analise as acusações, analise a defesa, porque se eles tiverem meio crime contra mim, eu tô fora da política, meu filho. O que eu quero, na verdade, é que eles tenham coragem de dizer, ó, o Lula tem uma telha no apartamento, o Lula tem um taco no apartamento, o Lula tem um vaso sanitário no apartamento, o Lula pagou 50 centavos pelo apartamento, o Lula tem uma escritura do apartamento, algum cartório em Santos, em Cubatão, na Praia Grande, no Guarujá, alguma coisa eles têm que mostrar para a sociedade brasileira que eu tenho apartamento. Eles inventaram uma mentira, não sabem como sair dessa mentira, não sabem, e eu espero que a Suprema Corte faça a correção necessária, porque ela é a última instância e ela não pode permitir que nenhum brasileiro seja vítima da sanidade de algumas pessoas. Bem, no facebook.com/Cajuru Goiás, goianienses, goianos, brasileiros do país e fora do país estão comentando. Podem entrar na página Selo Azul, agora 2h12 da tarde. Estão opinando neste momento. A Paloma de Oliveira me informa aqui da redação 44 do meu gabinete
que a maioria opina que Lula deve realmente ser preso. E também comentem se vocês concordam com a opinião do Cajuru, que é a de que Lula deve ser condenado e preso, mas também que tucanos devem, por corrupções semelhantes às de Lula ou até maiores. A justiça tem que ser igual para todos, penso eu. Lula não é inocente, evidentemente. Só que Aécio Neves também não é. Só que ele é tucano e até hoje sequer foi julgado, sequer foi processado. Parece que há uma proteção do judiciário brasileiro quando se trata de tucano. Se é do PMDB, cadeia. Se é do PT, cadeia. Se é do PSDB, santo do pauoco, né? Por falar em santo do pauoco, santa agora, eu já falei tudo da senadora Lúcia Vânia, não esperava isso dela nunca e já mostrei aqui na parte 1, vocês podem ver, parte 1 dessa transmissão que fizemos em edição extraordinária, começamos 1h15 da tarde, mais cedo, provamos com imagens tudo o que lá em Valparaíso lamentavelmente aconteceu. O abuso do poder público, do dinheiro público, usando uma senhora que está doente, a dona Maria, né? Mostramos tudo, até o prefeito dando dinheiro para ela e ela colocando dinheiro no seio, depois do serviço que ela se prestou a fazer, não por consciência, ela não está bem, evidente. Tanto que ela foi lá, foi educada comigo, ela xingava o Caiado e gritava o nome da Lúcia Vânia. E disse, vocês viram o vídeo, ela disse, se não fosse a Lúcia Vânia, eu votaria em você, meu filho. Não foi o que ela falou? E eu a tratei muitíssimo bem, todo mundo viu lá em Valparaíso. Só que ela foi lá, paga para fazer esse serviço de tentar prejudicar a minha palestra, e ela não prejudicou, foi embora, conversou comigo educadamente. Só que nós mostramos as imagens dela com a Lúcia, e o pior, as imagens do prefeito de Valparaíso pagando a dona Maria, a senhora, de idade, idosa, ou seja, um desrespeito com a idosa. Na minha opinião, ela é completamente inocente nessa história. Ela foi usada de uma forma criminosa. E confirmamos aqui, por falar em criminosa, os crimes lá em Valparaíso cometidos no último sábado pela manhã, né? Você pagar uma senhora para fazer esse papel e a Lúcia Vânia indo para o aeroporto no seu carro e viajando com o seu dinheiro público para fazer pré-campanha lá em Valparaíso, como ela fez no último sábado. Porque o dela foi campanha descarada, não foi palestra. Ela pagou até almoço. Palestra ninguém paga almoço, né? A palestra minha não tem nem café, tem? Hã? Lá em Valparaíso, o que foi servido foi porque os organizadores do PRP, do bolso deles, serviram lá um salgadinho, não é isso? Para eles do PRP, não para quem foi na palestra, porque isso é crime eleitoral, é muito óbvio. Só que a Lúcia Vânia passa por cima, de repente acha que tem a proteção do judiciário, do Tribunal Regional Eleitoral e que nada vai acontecer. Tanto que viajar com jatinho particular, que o Senado paga para ela viajar para Goiânia. E aí ela aproveita e vai até Valparaíso com dinheiro público, pelo amor de Deus, lamentável realmente. Enfim, às 7h da noite, impossível não ver mais um depoimento da secretária municipal de saúde, Fátima Mrué, na reunião da CPI da Saúde, hoje pela manhã, aqui na Câmara. Às 7 da noite, na edição das 19 horas, do seu telejornal, A Voz de Goiás. E eu tenho que ainda ir a Brasília com o delegado Eduardo Prado, temos uma audiência com o ministro Baldi, Alexandre Baldi, que se dispôs a também participar da parceria com o Centro Diabético, liberando mais verbas para o Centro Diabético, que já está prontinho, quase tudo comprado em equipamentos, com as verbas federais e estaduais, dos deputados Mané de Oliveira e Lincoln TJ, do senador Wilder Moraes, do deputado federal Daniel Vilela. Essa ainda não saiu, a do Daniel, esperamos que saia, mas foi prometida em vídeo que ele gravou.
e também agora essa que vai ser prometida hoje, e claro que ele vai cumprir, o ministro Baldi, que já decidiu que não vai ser candidato a nada, vai continuar como ministro até o final do ano. Portanto, boas notícias para os 2 milhões de diabéticos, e eu vou para Brasília lá confirmar tudo em audiência e transmitir, evidentemente, a palavra do ministro. Tudo tem que ser mostrado em vídeo, para que todos em Goiás saibam quem tem palavra e quem não tem palavra na vida pública para um assunto tão importante como este, diabetes. A cura do diabetes, cirurgia, o tratamento desde o pé diabético até quem necessite da cirurgia, os medicamentos, enfim, o primeiro hospital diabético do Brasil, que vai ser inaugurado no final do mês aqui em Goiânia, conforme minha promessa de campanha, embora ela tivesse sido apenas para fazer uma cirurgia por mês em Goiânia. Agora ela se estendeu para todo o estado de Goiás, para 2 milhões de diabéticos. Serão 10 cirurgias mensais a partir de agora, e 10 cirurgias diabéticas e 10 cirurgias bariátricas. Além do diabetes, também a obesidade será completo, será referência nacional esse hospital de diabetes do estado de Goiás. Então, por enquanto, eu só tenho que dizer, para quem entrou agora, que o ex-presidente Lula novamente foi condenado por unanimidade 3-0 no Tribunal Regional Federal em Porto Alegre, um julgamento com menos de 10 minutos, tempo recorde. Os 2 desembargadores do mesmo julgamento do último dia 24 de janeiro voltaram a acompanhar o relator Gebran, tanto o Plausen como o Victor Laus. Portanto, os 3 desembargadores, por unanimidade, voltaram, na segunda instância, a condenar o ex-presidente da República, Lula, por 12 anos e 1 mês de prisão. É isto aí, agradecidíssimo.